Sexta-feira, 20 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira da segunda semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Meu querido irmão, minha querida irmã, é importante o pormenor introdutório com que começa o Evangelho de hoje, como prólogo à instituição dos 12 apóstolos. Jesus subiu à montanha. Expressão com reminiscências bíblicas muito marcantes. Os montes da Bíblia, mais que acidente topográfico, são lugar de teofania, isto é, de presença, revelação e ação de Deus. Por exemplo, o Monte Sinai para Moisés e o povo israelita, o Monte Horebe para Elias, o Monte Sião, o Monte das Bem-aventuranças, o Monte da Transfiguração e agora o Monte da Investidura Apostólica. Com a escolha dos 12 apóstolos, Jesus não cria uma seita como podiam ser os fariseus, nem um grupo fechado como foi a comunidade dos essênios em Qumran. Antes, demonstra a sua intenção de preparar os guias e pilares do futuro povo de Deus, a Igreja. Ao escolhê-los, Cristo associa-os estreitamente à sua vida, à sua missão e à sua autoridade e poder. Chamou-os que quis e foram com ele. A 12 pelos seus companheiros para os enviar a pregar com poder de expulsar demônios. Lucas acrescenta, e nomeou-os apóstolos. Vem a seguir a lista dos 12, que os 3 evangelistas sinóticos apresentam com ligeiras variantes. Nos 3 casos, Pedro encabeça a lista e Judas Iscariotes encerra-a. Todos eram galileus, menos este último. É habitual distinguir nas listas 3 grupos de 4 nomes fixos em cada grupo. O primeiro grupo é constituído por 2 pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Nele se encontram os 3 prediletos do Senhor, que estiveram com ele em momentos tão importantes como a Transfiguração, Getsêmane e algumas curas. Precisamente aos 3 deu um sobrenome. A Simão chamou-o Pedro, que significa pedra, e a Tiago e João chamou-os Boanerges, que significa filhos do trovão. O segundo grupo é formado pelos apóstolos mais abertos aos não-hebreus, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. E o terceiro grupo são os de características mais judaicas, Tiago de Alfeu, Judas Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. No grupo dos 12 havia, pois, grande diversidade de caracteres e de condicionamentos prévios. Consta-nos que 4 deles foram pescadores, Pedro e André, Tiago e João. Mateus foi funcionário de impostos e alfândegas ao serviço dos ocupantes romanos. Simão foi membro da resistência zelota. Filipe era um judeu aberto. Tiago, porém, era um conservador. E os outros eram gente simples e desconhecida do povo. Nenhum foi um homem influente na estrutura social, nem um sábio intelectual. Como se vê, para realizar a sua obra, Jesus preferiu quem não tinha peso social, para que se manifestasse melhor a ação e a força salvadora de Deus. Por fim, rezemos. Hoje nós te louvamos, Deus Pai, porque Jesus pensou em nós ao escolher os seus 12 apóstolos como pilares e guias do teu povo, a Igreja. Tu chamas também cada um pessoalmente
para embarcarmos com alegria e generosidade incondicional na grande aventura de seguir os passos de Cristo. Ele tem a iniciativa e nós queremos colaborar. Obrigado, Senhor Jesus, por nos chamares a seguir-te, a partilhar a tua vida, os teus anseios, a tua palavra, a tua missão evangelizadora e a tua paixão pela justiça no meio do nosso ambiente familiar, profissional e social. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.